Agora são 8h01. Uma coisa importante, principalmente nessa época do final do ano, quando algumas empresas exigem, por exemplo, que funcionários ou funcionárias se apresentem, por exemplo, com uma roupa tal, ou com maquiagem, no caso das mulheres, ou às vezes com salto alto, por aí afora. E aí, a empresa pode ou não fazer esse tipo de exigência? E também que numa companhia aérea, a companhia aérea também queria exigir que as funcionárias, as aeromoças, também aparecessem maquiagem ou maquiadas no voo. Algumas empresas têm no aeroporto, cheguei a ver, que São Paulo tem, um salão de beleza na parte de baixo. Então, por exemplo, o pessoal antes de ir para o voo, as mulheres arrumam o cabelo, fazem mais, mas é por conta da empresa. Essa outra não, diz, ó, por conta de vocês. Aí surgiu uma questão trabalhista. Aí nós pedimos a gentileza da doutora Caroline Gualda Beber, que é advogada especialista em direito do trabalho, para conversar um pouco conosco. Doutora Caroline, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Muito obrigada a vocês por me receberem mais uma vez. Muito obrigado. Doutora Caroline, e aí? A empresa pode exigir isso? Por exemplo, uma pessoa que trabalha em qualquer lugar da empresa, pode ser no escritório, pode ser na portaria, que essa pessoa se apresente, por exemplo, maquiada ou com o cabelo feito, como se diz por aí. Ela pode ou não? Pois é, então, na verdade, a regra da empresa, né, qual vai ser o código de vestimenta, como que os empregados vão se vestir, como eles vão se apresentar para os clientes, é um poder do empregador. Então, a empresa pode, sim, fazer essas regras. Muitas empresas, inclusive, têm uma política, o dress code, né, que a gente chama. Então, nessa política já consta se as pessoas elas têm que estar vestidas de uma maneira social ou se elas têm que estar maquiadas, enfim. A empresa tem o poder de colocar essas regras, né? Muitas vezes, inclusive, colocando determinação de que o empregado use um uniforme, por exemplo, roupa nada cor. Então, esse está dentro do poder de direção do empregador. Então, é possível, sim, que o empregador faça esse tipo de exigência. Agora, doutora Caroline, quando, por exemplo, se exige uniforme, acho que a empresa fornece o uniforme, eu estou enganado? Exatamente, a CLT determina que a empresa forneça de uma maneira gratuita, então os empregados eles não podem ter custo, ter gasto, ser obrigados, por exemplo, a comprar o uniforme que eles vão usar. Isso é a empresa que tem que fornecer. Então, mas se ela exige que, por exemplo, as mulheres venham de sapato alto, não era o caso também de fornecer o sapato alto? Exatamente. Então, eu acho que o ponto principal é esse que você colocou. Exigência. Se a empresa exige, se está no código de conduta, numa política interna da empresa, que a empregada compareça ao trabalho todos os dias, maquiada, com a unha feita, muitas vezes a empresa até determina a cor do esmalte, o tipo de maquiagem, do cabelo. Então, a partir do momento que a empresa fez uma exigência, já se entende que isso é como se fosse um uniforme, então passa a ser obrigação do empregador, então a empresa tem que arcar com esse custo a mais que a empregada vai ter, tanto para comprar uma maquiagem, como para comprar o esmalte, para fazer a unha, enfim, esse custo a mais que a empregada vai ter, ele necessariamente vai ter que ser custeado pela empresa. Sim, quer dizer, posso entender então que quando a pessoa toma essa iniciativa por si só, ou de escolher a roupa, ou de escolher a maquiagem, ou de escolher o penteado, ou qualquer coisa, é por conta do funcionário. A partir do momento que houver uma exigência, a empresa tem que bancar, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Se a empresa exigiu, os tribunais entendem que isso já se equipara a um uniforme. E se equiparando a um uniforme, a uma exigência da empresa, ela tem que arcar com esse custo. Apesar de muitas não arcarem, acabarem colocando isso como um dress code, enfim, e aí a gente acaba vendo essa quantidade grande de decisões que estão tendo, né? Principalmente como você falou aí, companhia aérea, né? Essa é uma função típica de empresas que exigem a apresentação das comissárias, por exemplo, com uma determinada maquiagem, com uma determinada cor de esmalte, e muitas não pagam e acaba tendo essa condenação, e o tribunal já está com entendimento pacífico nesse sentido, que é a obrigação da empresa arcar com esse custo. Já que você tocou na questão da cor do esmalte, ela pode também dizer que algumas cores de esmalte são adequadas e outras não? Eu estou vendo até vamos dizer assim, pelas nossas colegas aqui, o esmalte está cada vez mais forte.
A colorido. empresa pode opinar nisso ou isso é uma questão de ordem pessoal íntima e ela não pode intervir? Pois é, esse é um ponto bastante delicado, né? Tanto a cor do esmalte como o tipo de cabelo, né? A empresa, a depender do tipo, ela pode sim exigir. A gente pode lembrar, por exemplo, dos consultórios médicos, enfim, algum tipo de atividade que não pode ter um esmalte muito forte, então tem que ter uma corzinha muito clarinha. Enfim, por alguma necessidade do trabalho, se essa exigência vai ser considerada lista, ok. Agora, ela não pode ultrapassar os limites, né, a barreira da interferência do pessoal. Então, o empregador ele não pode interferir de uma maneira que isso acabe causando, inclusive, uma discriminação, né, por empregado. Então, alguns limites devem ser observados pelas empresas, né, pelos empregadores, para que ele não corra o risco de ultrapassar a barreira da exigência legal que ele pode fazer e aí, enfim, acabar, inclusive, tendo alguma discriminação com relação aos empregados, né. Então, cabelo a gente vê bastante, uso de barba, bigode, cor de esmalte. Então, algumas exigências são lícitas porque elas têm relação com a atividade, com o trabalho, e outras exigências elas podem ultrapassar essa barreira e isso pode acabar causando algum problema na questão moral do empregado. Agora, isso é uma questão muito subjetiva ou não? Muito subjetiva e por isso tem que ser analisado caso a caso, né? A gente tem muitas ações que tratam sobre esse tema nos tribunais e a análise do juiz tem que ser específica sobre aquela ação. Então é difícil fazer uma regra geral, porque o juiz tem que analisar qual que era a política interna da empresa, se existia essa política, qual que era o nível de exigência, qual que era a atividade que o empregado exercia, o meio onde ele trabalhava, se tem relação, né, esse tipo de exigência tão no detalhe com a atividade que ele exercia, se isso pode ser entendido como um abuso, né, do poder ali diretivo do empregador ou se realmente tem relação com o trabalho. Se tiver relação com o trabalho, ok, está dentro do poder de direção da empresa. Agora, se ultrapassou esse limite, isso pode ser considerado um abuso, inclusive gerando dano moral para os empregados. Ok. Doutora Caroline, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço. Um bom dia, boa semana a todos. Muito obrigado, doutora Caroline Gualda Beber. Eu me lembro um filme, não sei se foi o Diabo Veste Prada, o Prada Veste o Diabo, como é que chama o filme? O Diabo Veste Prada. E que a moça vai trabalhar e ela vai de tênis no metrô. Aí quando vai chegando no trabalho, ela troca o tênis pelo salto. Você viu isso? Eu não me lembro. Foi desse filme? Mas isso acontece diariamente com a gente, inclusive. Eu faço isso, inclusive. Você também? Eu também já fiz. Quando eu chego no metrô, eu falo, vou trocar. Porque aí passa a ser uma exigência do local que ela trabalha, né? E às vezes o seu look também está comportando um salto mais alto, enfim. Porque assim, andar de metrô, andar de condução, transporte público e muitas vezes nas calçadas impedem que a gente use determinados tipos de calçados também, péssimo, né? É péssimo. Às vezes fica mais bonito com a roupa mesmo, com o conjunto, mas chega no metrô... Não é prático, né? Não é prático. Pois ficar em pé ali por alguns minutos, né? É duro. E pode virar o pé, buracos, enfim. Também tem isso também, né? Não é prático, né? E tem do lado dos homens, por exemplo, os caras que usam barba aqui no estúdio. Por exemplo, o nosso leão aqui é barbudo. Ele é barbudo. O leão geralmente tem só aquela barbinha aqui embaixo, no cavanhaque. Mas o nosso leão aqui do estúdio tem barba de todo lado. E tem que estar bem feita sempre, né? Sempre. Tá certo.